proposta é esta, para mim e para você. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Mas isso é o desafio da vida cristã. Eu só conseguirei colocar isso em prática quando o meu ego deixar de ser massageado. Quando eu entender que eu não preciso ser reconhecido por ninguém, uma vez que eu seja reconhecido no trono e no inferno. Porque o que faço não é para glorificar a homens, nem para agradar a homens, mas primeiro para glorificar o nome daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós temos essa conduta cristã, nós não vivemos uma vida cristã mesquinha, nem medíocre, nem insatisfatória aos olhos de Deus, porque nós buscamos a profundidade do coração de Deus quando nós lançamos as nossas raízes como o cedro do Líbano. Ele vai aprofundando e, segundo os estudiosos, eles dizem que o cedro do Líbano, ele não depende das chuvas, porque as raízes são tão profundas que elas atingem os lençóis freáticos lá embaixo e elas trazem daquelas águas o suprimento para que ele se mantenha firme, para que ele se mantenha forte, para que ele se mantenha uma árvore frondosa e resistente. Isso está relacionado à nossa vida cristã madura. Eu não dependo de circunstâncias exteriores. Eu não dependo dos aplausos, eu não dependo daquilo que as pessoas falem ao meu respeito. Eu dependo sim de algo que está escondido aos olhos dos homens, mas que está revelado aos olhos de Deus, que está revelado aos olhos do inferno e do diabo e todos os seus anjos decaídos. Aqueles que edificam sobre a rocha, eles permanecerão em pé quando a chuva vier, quando as lutas vierem, quando a crise chegar, quando as batalhas se levantarem contra nós, porque nós teremos uma estrutura que a superfície da mediocridade, das incertezas, da dúvida nunca vão dar para você, da religiosidade, de um evangelho barato, como eu costumo dizer aqui, um evangelho que não muda vidas, que não transforma vidas, que deixa você continuar como você é durante a vida inteira na igreja. Isso não vale a pena. Mas a proposta da cruz é que você e eu nos tornemos novas criaturas. E quando nós nascemos em Cristo, nós começamos a passar por um processo de um crescimento diferenciado. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo está vivendo em mim. E o viver que agora tenho na carne, dizia o apóstolo Paulo, na carne, eu vivo para a glória de Deus. Eu não estou preocupado agora com as coisas do mundo, porque eu não amo mais o mundo, mas eu amo a Deus. Eu amo a sua palavra, eu amo a sua lei, eu amo os seus preceitos, eu amo a sua vontade, ainda que seja para sacrificar a minha carne, porque você está estabelecendo o seu conhecimento na profundidade do coração de Deus. Isso é cedro no Líbano. Você vai crescer, mas você vai crescer revelando a glória, vai crescer revelando a face daquele que te chamou das trevas, vai crescer revelando a majestade de Cristo nas suas atitudes, vai crescer mostrando que você tem um caráter marcado por um referencial, Jesus. Ele é o teu referencial de fé. E às vezes nós queremos apresentar às pessoas, ao nosso meio de convivência, uma falsa humildade. Mas a humildade que nós temos como referência também está em Cristo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qual é a tua referência de humildade? Cristo. O dia que você disser que você é humilde, você deixou de ser. Essa é a realidade da humildade. O dia que você se achar humilde é porque você não é mais, porque é uma virtude que está oculta em nós e que não se mostra com palavras, mas com atitudes. Eu não tenho que dizer para você que sou humilde, eu não tenho que declarar isso. Eu não preciso estar nos holofotes do mundo, eu não preciso estar buscando que as pessoas vejam a minha humildade, vejam o que eu estou fazendo, vejam a obra que eu estou realizando. Não, eu disse a palavra, não eu, mas a palavra diz que nossa vida está oculta em Cristo. Isso para dizer o que para nós essa noite? Que eu não tenho que esperar reconhecimento de homens, mas que o crescer na graça é crescer para baixo, é diminuir a cada dia. É você estender as suas raízes para os lençóis freáticos da palavra de Deus, da unção do Espírito, porque a árvore, diz o salmista no Salmo 1, tem que estar plantada junto às correntes das águas, e no devido tempo ela vai dar o fruto, e a sua folha não vai murchar, e tudo que ele fizer, esse homem, a Bíblia diz, será bem sucedido, porque ele tem um crescimento sadio, ele cresce como cedro no Líbano. Ele não está esperando que as pessoas
venham e deem os seus tapinhas nas costas e digam: olha, admirei o teu trabalho, você foi muito bem nisso, eu acho que você é o melhor no que você está fazendo, porque nós não dependemos disso quando temos a maturidade cristã, nós dependemos de uma aprovação que vem do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Se Deus aprovar você, mesmo que você não esteja sendo visto pelos homens, porque tem coisas na obra de Deus que ninguém verá você fazendo, mas Deus está anotando cada detalhe na sua agenda. Tem coisas que ninguém verá, que ninguém vai ver, mas a tendência da carne é que alguém passe e me veja, alguém entre e veja que eu estou fazendo, para que isso dê notícia e corra, que me viram fazendo. Pelo menos as pessoas vão dizer: o pastor Orlando é uma bênção, ele estava fazendo, eu vi. Mas quando a minha consciência é madura na fé cristã, eu não estou esperando que ninguém entre, porque eu sei que o meu Deus está com os seus olhos sobre toda a terra. Eu sei que Deus está vendo o que eu estou fazendo, eu sei que Deus está presenciando tudo que eu estou vivendo, e eu sei que Deus vai me recompensar segundo a sua vontade, porque o meu e o teu trabalho no Senhor não é vão. Tudo que você fizer de coração a Deus, Ele vai recompensar você, desde que você entenda que nós precisamos crescer, mas não no salto. Não precisamos dos holofotes do mundo, não precisamos estar sendo notórios, não precisamos levantar o nosso nome além daquilo que Deus permite, porque isso não é propósito de Deus. Mas Deus quer dar a você um palco onde a plateia é de uma só pessoa: Jesus. Nós pregamos para 400 pessoas, mas eu preciso ser aprovado por uma pessoa, chamada Jesus. Goste você ou não goste, aceite você ou não aceite, a minha principal meta, ou o meu principal objetivo, primeiro, é agradar o coração de Deus. Se você fizer isso, você vai ser um obreiro bem-sucedido, um pastor bem-sucedido, um cristão bem-sucedido, porque você não está apegado às mesquinharinhas do mundo, porque as suas raízes são profundas. Você é como o cedro do Líbano, e vai ter um momento que eles vão ver, mas vão ver Cristo em vós, vão ver a vitória estampada, vão ver a santidade revelada, vão ver o compromisso verdadeiro, vão ver a intimidade que você desenvolveu com Deus, vão ver a postura de um cristão autêntico e verdadeiro em meio a uma sociedade corrompida, vão ver em você que vale a pena servir a Deus, porque você não precisou se corromper para ficar firme em Jesus. Isso depende de você entender a relação que Deus mostra a você essa noite, entre a carne que quer o reconhecimento. Eu preciso ser notado no que eu estou fazendo, eu preciso que as pessoas vejam, pelo menos para que eles reconheçam que eu fiz foi muito sério, foi muito importante. Deus está vendo, diga para quem está ao seu lado: Deus está vendo. E quando o cedro do Líbano alcança os lençóis freáticos, ele revela uma verdade na vida do justo, na nossa vida. Por mais que as chuvas venham, que o sol seja quente, que o vento sopre, você não depende de circunstâncias exteriores, porque você tem uma estrutura espiritual estabilizada, estabelecida, fundamentada na palavra de Deus. Por mais que as pessoas se levantem contra você, por mais que a crise tente pegar você, você vai permanecer em pé, porque você tem uma estrutura que nenhum homem, nenhuma filosofia de homens vai dar, mas que a palavra tem dado a você. Quem te tem feito resistir no dia da tribulação, pastor Orlando? A palavra. Quem te tem feito permanecer em pé quando tudo está contrário a você? A palavra. Mas a palavra tem que ser alcançada no profundo do coração de Deus. O homem que lança os alicerces no superficial, ele vai viver uma experiência muito pequena e que não vai dar a ele a base necessária para resistir às lutas. E aí, quando vem a primeira luta, ele desiste. Quando vem a primeira batalha, o primeiro embate, ele cai. Mas quem cresce como o cedro do Líbano, cresce primeiro para baixo. Você estende raízes profundas. Ninguém viu. É como esse prédio aqui. As paredes estão levantadas, o prédio está pintado, está coberto, está bonito aqui dentro, mas a resistência do prédio não está no que está aqui, no que estamos vendo, mas está naquilo que está oculto aqui embaixo, as suas fundações. E a vida cristã é assim. Nós precisamos entender
que o que o mundo nos oferece é totalmente contraditório à proposta do Espírito Santo para mim e para a sua vida hoje. Você quer crescer? Quero. Então cresça na graça e no conhecimento. Se Deus permitir que você seja reconhecido, é propósito de Deus, mas essa não é a tua meta, mas isso não está no teu coração. Eu não estou preocupado, pastor, em ser aprovado aos olhos dos homens, desde que primeiro eu seja aprovado aos olhos de Deus, porque se você for aprovado aos olhos de Deus, certamente os justos vão te aprovar, os justos vão entender que você é fiel a Deus, as tuas atitudes vão provar que você tem um compromisso sério com Deus. E o cedro do Líbano, porque algumas árvores, quando chegam com as raízes na rocha, elas param, mas os estudiosos dizem que o cedro do Líbano, quando ele chega com as raízes na rocha, ele começa a envolver a rocha, abraçar a rocha,